Oi, Kátia. Boa noite, Lu, tudo bem? Tudo bom? E você, como é que Que tá? saudade! Nem diga! Que beijo! Muito tempo, né, Boa Kátia? noite. Ana Paula também já entrou. Boa noite, Ana Paula. Ah, já estamos ao vivo? Ah, agora que eu vi aqui. Deixa Deixa eu eu. Tá, atualizar tá minha dando para ouvir o página. som, Lu? Tô te ouvindo perfeitamente. E o E som que você? tá do computador também? Da música? Não, tá falhando um pouquinho. Muito baixinho? Peraí, eles vão aumentar um pouquinho mais. Agora sim. Agora sim? Então tá bom. Agora sim. Um pouquinho de música, né? Eu vou testar também, Lu, ver se tá entrando o slide. Vamos ver. Ah, tá. Aparece o slide, Lu? Para mim tá aparecendo sim, Kátia. Tá? Então tá bom. Então acho que tá tudo certo. Vou só tirar aqui e depois eu volto. Tá bom. Ana Paula, tudo ok? Boa noite, Elizabeth. Boa noite, o pessoal tá entrando. Boa noite, Ana, Beth. Saudade dessa turma. Você tá trabalhando de casa, Lu? Tô, Ah, então tá tô bom. sim. Eu falei, Tô ai, em home como que ela. É a hora que eu falei com vocês, você falou assim, ai, eu tô saindo do fórum. Eu falei assim, ai, será que ela ainda vai para cá? Não, então tá de casa, então tá bom. Ai, cara, A é que Jo, eu sua brinco mãe, aqui. olha lá. Boa noite, Jo. Olha, minha irmã, Saudade de boa você noite. também, Jo. Estamos tão longe Saudade. uma da outra aqui, sabe? Estamos vendo o povo aí. Lúcio, eu coloco o meu fone de ouvido, daí não sai o som da música, né? Porque vai estar no meu Ah, fone, né? olha, tá aí uma boa pergunta. Eu não sei se a turminha Vamos vai ver. ouvir. Eu acho que sim, porque eu tô com fone e eles Sai me também. ouvem. Tá É, saindo o mas som ou não? não, pra mim não. Não, né? Então tem Não, que tirar. Eu vou deixar com a música, depois quando eu for começar, eu tiro. tá joia. Sim, o pessoal já vai Saudade ouvindo uma mesmo. musiquinha, relaxando, se concentrando para a palestra. Nossa, faz tempo que eu não faço palestra. Eu fiquei um pouquinho afastada, estou voltando agora. Ah, isso que eu percebi mesmo. Eu fiquei feliz. Falei, ah, Quatá, faz tempo que eu E de não falo segunda-feira eu Quatá. nunca fazia, porque eu dava um curso, né? Às segundas-feiras no centro. E agora esse curso ele encerrou. Então, por isso que agora está Ah, dando para eu retornar na segunda-feira. ai, que bom, Mas eu estava Kátia. meio afastadinha mesmo. Ó, o Nilo Acho que o aí. Boa noite, pessoal Nilo. estava Tudo bem? Vânia, boa noite. Maria o Cecília, pessoal tava com Márcia. saudade Boa de noite, você. gente. O pessoal está entrando. Vânia, Nilo, Ana, Maria. Boa noite, pessoal. Márcia Regina. Daqui a pouquinho a gente E dá início à palestra. Só estamos aguardando das 20 horas, né? deixa eu Para só diminuir um pouquinho o som aqui, que eu não estou conseguindo ouvir quase você. Ai, agora sim. esperar só um pouquinho, das 8 horas, assim o pessoal vai chegando, vai se ambientando. Hernani, boa noite a todos. Já vou dando um recadinho, que a palestra agora, a live, ocorre simultaneamente aqui no Facebook e no YouTube também. Então, vocês podem escolher, de acordo com a sua preferência, né, por onde assistir. Leonel, boa noite. Boa noite, gente. Aí, Nani. Aí.
Tem uns minutinhos ainda. É. 5 minutinhos, né? Isso. Enquanto isso, a gente vai... Fernanda entrou também. Boa noite, gente, que vocês estão entrando agora. Boa noite, Fernanda. Aí. Nossas palestras também ficam disponibilizadas aqui no Face e no canal da Irmã Francisca no YouTube também. Então, às vezes não dá certo de acompanhar a live, né? Então, vocês podem assistir depois, a qualquer hora, a qualquer momento, tanto aqui no Face como pelo YouTube. Isso que é uma boa, né? Os recursos, né? Os recursos que nós temos na internet aí é muito bom. A gente pode resgatar algumas palestras, né, que gostaram ou que não puderam assistir, pode resgatar. Pode Aí rever. São temas Fernanda, diferentes, né? isso. Cada palestrante tem um tema, trabalha um tema, então, só para enriquecer o nosso estudo durante a quarentena, a pandemia. Essa pandemia. Que é importante, né? A gente continuar ativo, estudando, mantendo boas vibrações, bons pensamentos, né? Isso. Aliás, hoje a gente vai estar falando disso, né? Os bons pensamentos e as boas vibrações, que a gente está precisando bastante, né? Muito. Quanto isso ajuda para a gente enfrentar os desafios, né? Da vida. Da necessidade, né? De nós estarmos assim, com esperança. Isso. Né? A fé fortalecida e esperança. Aí, boa noite, Naide falou, tá dando boa noite. Aí, Vera, quanto tempo que eu não te vejo também, Vera? Abraço. Marinês, boa noite. Rose. Dagmara, Daniele. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós daremos início à palestra. Também mais um recadinho, que nós tivemos uma reunião, né? E só para o pessoal saber que, como estamos via internet, então, às vezes, alguns imprevistos aí podem acontecer. Né, de cair a internet, falhar o sinal, enfim, isso já aconteceu comigo numa outra live. Então, vocês podem ficar tranquilos que, caso isso aconteça, a gente tenta aqui restabelecer, né, Kátia? É só aguardar que a gente tenta. Continuar, a gente continua, tá? Mas, se Deus quiser, não vai acontecer nenhum imprevisto aí. Isso. Né? Mas estamos sujeitos, né? A tecnologia é muito boa, mas ela, às vezes ela falha. Às vezes, e, aí, né? a gente dá um jeito, gente, né? Dá tudo certo, no final dá tudo certo. Oi, Ana Paula, tudo bem, Ana? Elaine, boa noite. Elaine. Márcia, Neide. Márcia, a Neide. Aí, boa noite. Vários amigos aqui. Isso, vários acompanhando. Sueli, oi, Sueli, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vitória, tudo bem, Vi? Boa noite, Vi. Aí, estamos chegando. Daqui a pouquinho a gente começa. Tá bom. Só um minutinho. Kátia está retornando com a gente, pessoal. Retornando, vamos ver se a gente se firma aí no trabalho de novo, né? Opa! Marcela, boa noite, Marcela. Boa noite. É isso aí. Aí, vamos lá. Bom, então, para quem, né, não sei se tem alguém que está assistindo pela primeira vez, só vou dar uns recadinhos, né, como que funciona.
Funciona da mesma forma que funcionava lá no centro, presencialmente, né? Então, nós faremos uma prece inicial, e daí a Kátia irá proferir a palestra. O tema hoje é análise dos pensamentos. Depois nós teremos o passe, porque nós temos a nossa equipe de passistas que estão nas casas deles, mas estão preparados, emitindo a vibração. Por isso que é muito importante a gente se concentrar, né, para sintonizar com eles, para a gente receber toda a energia, toda a ajuda do passe. Tá? Daí, em seguida, a gente faz umas vibrações e o encerramento. E, por fim, eu dou os recadinhos do centro. Tá joia? Mais uma vez, boa noite. Então, vamos dar início? Então, vamos fechar os olhos, ficar bem tranquilos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Primeiramente, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos nesse ambiente de paz, de carinho, para ouvirmos mais um ensinamento, uma lição, para que a gente possa refletir, aprender, crescer. Agradecemos a presença dos amigos da espiritualidade, que estão amparando a cada um de nós nesse momento, nos ajudando na nossa concentração, na nossa vibração, e também intuindo a nossa amiga Kátia, palestrante desta noite. Te pedimos, Pai, que nos abençoe, nos ilumine, para que possamos aproveitar ao máximo todos os ensinamentos do Mestre Jesus, interiorizá-los, para que possamos fazer a nossa reforma íntima, que é a proposta maior do Espiritismo. Que a tua luz, Pai, nos abençoe. Que assim seja. Aí. Com você Então, vamos. agora, cara. Obrigada, viu, Lu? Nada, eu que agradeço. Boa noite a todos. Com alegria, estava comentando já, né? Antes da gente dar início aqui com a nossa prece, que eu estava um pouco afastada, né, das palestras da casa, e eu estou retornando. Hoje é a primeira do ano, e que seja a primeira de muitas ainda esse ano, né? É claro que eu estava afastada da tarefa de expositora, mas nós estávamos em outras tarefas, né? Desenvolvendo outras tarefas na casa. Nunca desligada em pensamento, em sentimento, com todos vocês aí que nos acompanham de alguma maneira. Tenho certeza que vocês continuam nas minhas vibrações, nas minhas preces. A gente sempre, vocês sabem que eu sempre termino falando disso, né? Que a gente se encontra no mundo espiritual ainda, à noite, no sonho, porque a gente se envolve, né? E são amigos que nos acompanham há algum tempo, chegam alguns novos e vão ficando, né? Então vai criando uma psicosfera bem bacana, onde todos nós aí comungamos o mesmo pensamento. Então, com certeza, vocês estão fazendo parte disso comigo, né? Então, que seja uma noite de inspiração para todos nós. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E hoje eu falo que eu estou sempre sendo intuída mesmo, né? Para falar sobre a análise dos pensamentos, né? Ontem eu estava conversando com o Osmar para poder entrar hoje, né? Nessa fala, nesse estudo com vocês, e quando ele já perguntou, Kátia, amanhã você vai estar, né? Eu falei, vou. Ele falou assim, e o que você quer falar? Eu falei, quero falar sobre pensamento. E eu vou até justificar o porquê, né? Então, nós estamos aí vivendo um momento único no planeta Terra,
O planeta Terra passa por um momento de transição, e esse momento ele se faz assim de vários acontecimentos. E um desses acontecimentos é o que nós estamos vivenciando hoje, agora, que é essa pandemia que já vem desde o final de 2019, né, como humanidade, e seguindo aí para 2021. E como nos sustentarmos diante de muito sofrimento, porque nós sabemos, né, que muitos de nós todos nós estamos passando pelo momento, alguns mais encorajados, outros menos. Então, o porquê da escolha desse tema é para que todos nós possamos passar por esse momento, não que não haja dor em nós, mas que nós possamos passar sem rebeldia, com compreensão e entendimento, com a fé fortalecida e com esperança. Eu sou professora e ano passado, nós demos aula toda dessa maneira, né, remotamente. Esse ano, a gente começou o ano presencialmente, então veio uma esperança muito grande, e depois de um mês nós tivemos que retornar para os nossos lares e novamente nos recolher. E eu percebi um desgaste emocional muito grande dos jovens, né? Então, e aí me acendeu um alerta. Não são só os jovens, meus alunos, somos todos nós, né? Que já passamos um ano por esse recolhimento, e no final do ano passado, início desse ano, deu a entender que nós já estávamos passando pelo momento mais difícil, e agora retornamos num momento ainda de avanço nessa pandemia. Então, vale a pena nós falarmos sobre os nossos pensamentos, né? Então, só para contextualizar o porquê de estarmos falando, porque pensamento nós falamos bastante, então o contexto do pensamento de hoje vai ser nessa linha. Então, eu coloquei aí palavras de Buda, que diz assim: somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. Então, fica a pergunta: que mundo nós estamos fazendo? E quando eu digo que o mundo de provas e expiações, né, que é o planeta Terra, está passando para um mundo fazendo a transição para um mundo de regeneração, parece que é o planeta Terra passando por esse momento. Não. A regeneração, esse momento, é um momento nosso, da nossa intimidade. Então, nós estamos fazendo a transformação no nosso mundo. Então, fica a pergunta: como está o nosso mundo interior? Porque essas reflexões têm que ser diárias, né? Diariamente, nós estamos pensando: como está o meu mundo interior? A regeneração do planeta se dará junto com a humanidade. A humanidade também precisa evoluir, né? Então, é algo coletivo, que não se faz só comigo, se faz com toda a humanidade. E isso, claro, o planeta Terra vai se regenerar. Agora, quais são os espíritos que decidem agora, né? Porque a decisão tem que ser de cada um. Decide agora, através da mudança dos seus pensamentos, sintonizando com o mundo espiritual, sintonizando com a vida futura, e não a vida só material, que escolhe pertencer a um mundo de regeneração. E para pertencer a um mundo de regeneração, eu preciso me regenerar. Então, quem está escolhendo agora modificar o seu mundo interior para fazer a transição do seu mundo interior, de um mundo interior de provas e expiações para um interior regenerado. Então, para falarmos desse pensamento, primeiro vamos conceituar pensamento, né? Ele é uma onda, né? Ele é transmitido por uma onda mento-eletromagnética. Então, o pensamento são ondas que, em princípio, ela é neutra,
As ondas são neutras. Então, nós temos ondas que são neutras. Quem vai dar cor, brilho, intensidade, luz, são os sentimentos. Então, quando eu penso, imediatamente, acoplado a esse pensamento, revestindo esse pensamento, está todo o sentimento. Então, se o meu pensamento for de luz, pensamento no bem, na caridade, eu preciso, a todo momento, dar mais cor, mais brilho, mais intensidade, para que esse pensamento ele se transforme numa imagem realmente de luz. Conta André Luiz que, depois de um bom tempo no mundo espiritual, no nosso lar, trabalhando, teve um dia que ele se assusta com uma pequena luzinha, e ele olha para ver se é alguém, né? Porque ele só via luz nos mentores espirituais. E aí ele percebe que essa luz já estava se fazendo nele mesmo. Então, ele estava emitindo essa luz. E por quê? Porque ele já estava num trabalho no bem, né? Então, totalmente dedicado ao trabalho no bem. Então, nós podemos fazer luz dentro de nós podemos, né? Dentro da caridade e no trabalho contínuo no bem. Então, vamos pensar nos tipos de ondas que nós temos, né? Que nós emanamos. Então, ele diz assim, ó, nós temos ondas longas, que é de pequeno alcance. Quando nós estamos no nosso dia a dia, acordado, fazendo nossos afazeres, são ondas de pequeno alcance. Que, sei lá, quantas horas por dia, né? Então, quando nós estamos com a consciência, estamos acordados em vigília e trabalhando e nos nossos afazeres, existem determinados momentos que eu posso até, nessa vigília, ter ondas um pouquinho mais médias ou de intensidade, tipo de onda curtas, mesmo estando em vigília. Mas aí ele fala assim, olha, as médias, que é de médio alcance, quando eu estou no estado de relaxamento e meditação. Então, durante o dia, é importante que nós tenhamos pequenas pausas, né, nas nossas atividades e nos coloquemos numa postura, num estado de relaxamento. Né? Para quê? Para que venha o equilíbrio e minhas ondas mentais sejam ondas médias. Também tem as ondas curtas, né? Essa é de longo alcance, a hora que eu vou conseguir me conectar com o meu mentor espiritual. Aí já é numa meditação mais profunda, né? Aí sim, eu estou recebendo intuição do meu mentor espiritual, ele está me dando, ele vai me inspirar confiança, encorajamento. E tem as ondas super, ultra curtas, que isso são para os espíritos que estão em legiões angélicas. Não é ainda da nossa condição, né? Mas quando nós estamos num sono... Porque quando nós dormimos, por isso que eu convido sempre, no final das minhas palestras, assim, no sono vamos nos encontrar no trabalho no bem. Porque aí, nesse momento, nós podemos nos encontrar com os nossos mentores espirituais, com espíritos amigos, e cruzar os nossos pensamentos, né, porque são ondas, encontrar os nossos pensamentos com pensamentos dessas legiões angelicais. São completamente diferentes dos nossos pensamentos. E isso também nos energiza, né, para voltarmos, quando nós retornarmos do nosso sono, novamente em vigília, nós estarmos imbuídos de boa vontade, porque estivermos em contato com esses espíritos. Diz em alguns livros que fala assim, de André Luiz, que fala assim, que nós somos convidados, às vezes, para algumas palestras no mundo espiritual, para que a gente possa ouvir desses espíritos de escola, né, palavras de conforto, de consolo, encorajamento, para que a gente retorne aqui para o nosso mundo físico mais envolvidos com esses pensamentos, né, desses espíritos elevados. Então, tem 300 lugares lá, mas não consegue lotar. Por quê?
Porque a maioria dos espíritos convidados não vão. Então, você recebe um bilhete, né, um convite de espíritos de alto grau e você resolve não ir. Mas como que eu resolvo não ir, Kátia? Porque na hora de dormir eu não me preparo, né, para o sono, para esse tipo de sono profundo, né? E como que eu vou me preparar? Com uma boa prece, com uma pequena leitura que modifique os meus pensamentos, porque daí, como são ondas, eu preciso entrar numa onda mais curta para chegar em sintonia com esses espíritos, e aí sim poder frequentar essas palestras. Então, diz assim, lá na Revista Espírita, de dezembro de 1868, Kardec diz assim, né? O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o espírito, sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então, é um atributo do espírito. Pensamento é um atributo. Eu só sou espírito porque eu penso, né? É o espírito que está enviando essas mensagens para o meu cérebro, né? E aí diz assim também, pensamento, eletricidade e magnetismo, por isso uma ondamento eletromagnética, conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, de acordo com o meu pensamento, eu me afinizo com determinados espíritos, né? Eu tenho similitudes com determinados pensamentos de outros espíritos, encarnados e desencarnados, porque isso são palavras de Emmanuel, né, no Pensamento e Vida, porque pode ver, gente, como a gente constantemente recebe intuições, mesmo sendo de espírito encarnado e desencarnado. Eu posso dar vazão, aceitar essas intuições ou não. Intuição dos espíritos amigos vem imediatamente e você toma uma resolução, né? Porque eles nos inspiram a algumas resoluções. Einstein falava que muito do que ele trazia para o papel dos conhecimentos científicos, ele recebia através da intuição, né? Era no sono que ele recebia, né? Nos sonhos. Mas nós também somos muito influenciados pelo campo físico e espiritual. No campo físico é fácil a gente perceber essa influência, né? É mais ou menos assim. Tem um grupo, hoje mesmo, né? Eu escutei um assunto mais ou menos assim. Então, tem um grupo falando mal de alguém. Eu posso me distanciar, não ser influenciada por esse grupo, ou então eu posso fazer parte, sendo influenciado por esse grupo, e às vezes eu começo a conversa assim, não queria falar, mas já falando, pronto, já entrei na mesma sintonia, né? Aí meu pensamento entra nesses mesmos pensamentos de ondas curtas, com assuntos corriqueiros, que não vão me levar a lugar algum. Eu digo sempre para meus alunos o seguinte, que o ser humano, ele tem uma característica muito boa, que é de evitar de gastar muita energia, né? Então, nós preferimos fazer o trabalho mais simples possível, o trabalho, que não requeira tanta energia nossa. Não que o trabalho fique mal feito, bem feito, mas da maneira mais simples possível. Por isso que Jesus falava com uma simplicidade, né? Para que chegasse até nós. E a gente não precisasse elucubrar demais, gastar tanta energia. Mas acontece que nós, mesmo o nosso organismo sendo assim, a gente quer gastar energia. E na maioria das vezes eu gasto energia com aquilo que não vai me trazer absolutamente nada de produtivo. E aí, o pensamento,
ele supera a velocidade da luz. Por isso que eu tenho que estar vigilante. Então, diz assim, lá no livro Ação e Reação de André Luiz: o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a velocidade da luz, emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Então é o seguinte, o pensamento ele é muito rápido, né? E o pensamento, ele já vem envolvido naquele sentimento, né? Envolvido em emoções também, e emito esse pensamento, ele é força, porque ele é energia, força viva e atuante, emito esse pensamento, mas eu posso modificá-lo. Se for um pensamento de uma baixa vibração, eu posso modificar. Qual é o maior problema? É quando eu não modifico e eu vou alimentando pelo combustível do meu desejo, né? Ou da minha atenção. Fico dando muita atenção para aquele pensamento. E aí aquele pensamento entra num ciclo vicioso, né? Que a gente fala meus pensamentos característicos. Quais são os meus pensamentos de toda hora? Para alguns, pode ser assim, eu não mereço. Para alguns, eu não dou conta. Para outros, eu sou infeliz. Para outros, não. Para outros, pode ser assim, eu mereço, eu sou feliz, eu tenho fé. Então, se eu for alimentando com esse combustível, e quem dá esse combustível é o meu desejo, primeiro eu tenho que perguntar o que eu estou desejando. Porque, de acordo com o meu desejo, eu emito um pensamento. O desejo vem antes do pensamento. Então, o pensamento, ele é a expressão do espírito, eu. A expressão do meu eu. É o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos através dos fluidos etéreos. Então, é o espírito que vai modelar, né? Então, e dá forma através do pensamento. Sendo o pensamento criador de imagens fluídicas, reflete-se no perispírito como num espelho, tomando corpo e aí fotografando-se. Isso daí está na Gênese, que vai falar lá, né? Se você só pensar em cometer um homicídio, matar alguém, e se você der força a esse pensamento, eu não cometi o ato, mas eu dei tanta força nesse pensamento, emiti tanto desejo e atenção nesse pensamento, que imediatamente aquela cena se faz e fica na minha psicosfera. E os espíritos desencarnados enxergam isso. E aí, imediatamente, as minhas ondas, pensamentos, vão se conectar com outros espíritos que têm o mesmo pensamento, né? São trazidos por essas ondas. Então, fica a pergunta, o que estamos pensando? O que estamos pensando nesse momento, onde nós estamos sendo visitados por esse vírus, chamado coronavírus, né? Com essa pandemia do Covid-19. O que nós estamos pensando? Nos deixamos levar... Eu não estou dizendo, gente, que nós temos que ser alienados ao que acontece no nosso dia a dia. Não podemos ser alienados de maneira alguma, nem devemos. Kardec foi um grande cientista, né? E hoje nós estamos vendo a ciência a pleno vapor. Então, a ciência vem nos trazer de forma clara o que está acontecendo. Todos nós temos acesso a isso. O que nós não podemos é cair 24 horas num programa televisivo, num rádio, alguma coisa, ou na imprensa escrita, procurando informações e deixar-se abater por tudo que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, mas eu sou espírita, e o espírita sabe que é um espírito e não um corpo.
que passa por uma prova hoje. Alguns estão passando por testemunhos, e que eu tenho que passar pelo meu testemunho de fé, com fé fortalecida e esperança, e encorajado a passar por aquilo que eu tenho que passar. Então, primeiro vamos pensar também, eu gosto desse estudo, para que a gente possa analisar como está o nosso pensamento. Esse estudo, gente, foi feito com 50 mil, foi feito nos Estados Unidos, e ele fala assim, que revelam que, em média, nós temos 50 mil pensamentos por dia. 50 mil. Muitos pensamentos, muitos pensamentos. E aí, como é que eu uso esses 50 mil pensamentos? Para onde eu direciono esses 50 mil pensamentos? E o estudo diz assim. Então, esse estudo foi conduzido por Tadashi Kadomoto, né? É um terapeuta transpessoal, né? Que lá no livro dele, Ninguém Tropeça em Montanha, ele comenta dessa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. E olha o que ela revela. 40% dos nossos pensamentos, né? Que ficam nas nossas preocupações, dizem respeito a fatos que jamais acontecerão. Então, hoje eu posso estar pensando um monte de coisas que pode ser que não aconteça. Mas eu estou lá, gastando 40% dos meus pensamentos, 50 mil pensamentos diários, em coisas que nem vão acontecer. Eu estou gastando energia desnecessária, colocando a minha atenção em algo que não vale a pena. 30% relacionado a coisas que já aconteceram. É o passado. Lembra, a gente sempre fala da casa mental, né? Que eu tenho que visitar a casa mental. E eu tenho mesmo que visitar passado, viver o presente e olhar para o futuro. E isso é uma constante. Só que 30% ficar no passado, eu já fiquei demais. Porque eu tenho que viver o meu presente. Né? Eu tenho que estar no meu presente. Agora, se eu fico lá no saudosismo, no passado, ou então buscando sempre as minhas tendências do passado, né? Busco essas minhas tendências e fico com o meu pensamento nessas tendências, más tendências do passado, estou perdendo tempo. Né? As nossas más tendências, elas têm que ser trabalhadas. E não num desejo constante de ficar num ciclo vicioso, no mesmo pensamento, nas mesmas ações, nas mesmas tendências. 12% referem-se a questões de saúde. E hoje, muitos de nós estamos vivendo o medo. Né? Medo de contrair o vírus, medo que alguém da minha família contraia o vírus. E aí, esse medo, ele é real? Ele é real. Eu tenho que negar esse medo? Não, eu não posso negar esse medo, mas eu tenho que trabalhar com isso. Né? E de que maneira eu estou trabalhando esse medo em mim? Porque o medo paralisa. O medo paralisa e faz com que você não consiga fazer qualquer outra atividade. Né? Então, eu fico incrustada nos meus próprios medos e não caminho para outras ações. Né? O medo é importante na nossa existência, o medo, sim, é importante. E muito do que nós conquistamos até hoje foi em função do medo. E o medo, gente, ele nos dá também a questão da sobrevivência. Né? Então, já pensou se eu não tivesse medo algum, eu pegava, me atirava de um prédio. Não, o medo me traz algumas condições para que eu continue encarnado, vivo. Mas em outras situações, o medo é tão grande, mas tão grande, que paralisa. Eu escutei a semana passada alunos colocando isso. Né? Eu tenho tanto medo que eu não consigo estudar, eu não consigo acordar, eu quero só ficar na cama. Então, nós precisamos cuidar dessa condição de estarmos, claro, eu tenho que estar bem, eu preciso estar saudável, Mas se eu me coloco diante
da pandemia, com esse medo exorbitante, além do normal, aí que eu adoeço, né? Então, preocupar com a saúde, sim, saúde física e espiritual, mas não ficar a todo tempo, né, preso no medo. Olha outro problema grande nosso, 10% ficarmos com os pensamentos em assuntos insignificantes. Não significa nada para mim, mas estou lá. Porque, de novo, nossas tendências do passado, nós gostamos de nos distrairmos com coisas pequenas, do mundo material. Ficamos distraídos com esses assuntos insignificantes, às vezes maledicência, né? Às vezes cutucando o outro, e trazendo essas más tendências que nós temos, sem ganho algum para o nosso dia a dia. Pelo contrário, né? Eu vou cada vez mais gastando o meu tempo, o meu pensamento, deixando o meu pensamento cada vez mais com ondas curtas, ao invés de deixar... com ondas longas, desculpa, ao invés de deixar ela com pensamentos mais ligados ao mundo espiritual. E aí, 8% das preocupações tem base real. Então, gente, o que tem realmente de base real nos meus 50 mil pensamentos? 8%. O que eu tenho que pensar durante o meu dia? Sempre pensar que eu sou espírito e não um corpo. Eu cuido do meu corpo, porque eu estou encarnada, mas eu tenho que cuidar do espírito. Veja bem, se o encarnado não cuida nem bem do seu próprio corpo, como ele pode cuidar do espírito que ele não está vendo? Ele só está vendo agora a parte física. Preocupações com base real. O que são as preocupações com base real? Preocupações de me equilibrar, de ter momentos de relaxamento, de ter momentos de vibrações, de ter momentos onde eu alimento o espírito também. Eu tenho que alimentar o corpo, tenho certeza que vocês estão se alimentando. Olha, alguns nesse momento, até o alimento material está faltando, que nós sabemos. Mas eu estou alimentando o meu corpo, falando por mim. Agora, e o espírito do que eu estou alimentando? Qual é o alimento que eu estou dando ao espírito? Eu tenho que alimentar de boas vibrações. Então, hoje, nós vamos estar falando disso, né? De poder otimizar, aumentar esses 8%, deixar isso daí muito maior, né? Muito maior. Maior até do que os 50%. Porque se eu estiver emocionalmente bem, eu vou cuidar bem do meu corpo físico, eu vou cuidar bem do meu trabalho material, eu vou cuidar bem do meu lar, eu vou cuidar de tudo, né? Mas desde que eu esteja equilibrado emocionalmente e espiritualmente. E lá, Eliseu Rigonati, esse livro, gente, ele é assim, de poucas páginas, mas riquíssimo nas suas páginas. Ele vai falar da questão do nosso pensamento, né? Que ele começa pelo desejo, nós precisamos controlar, então, e vai classificar os nossos pensamentos. Então, o que ele diz? No fundo de todo pensamento, há um desejo. Então, se pergunte agora, qual é o meu desejo? O que hoje eu acordei desejando? Eu vou falar por mim. Eu acordei com uma música hoje. E era uma música do Jota Quest que diz assim: dias melhores. Vivemos esperando dias melhores. Eu acordei com essa música. E até me emociono. E aí, quando eu comecei a aula, uma aluna pegou e falou assim: nossa, você está animada hoje, cara. Aluno tem perspicaz, né? Conhece muito a gente, porque
todo dia junto, e eu falei, estou mesmo. Então, eu acordei com o desejo de dias melhores. Então, analise. Se você não sabe se o seu desejo é bom ou não, se pergunte. Vai prejudicar meu semelhante, esse meu desejo? Vai me prejudicar? Vai prejudicar meu progresso espiritual? Se sim, vou lutar contra esse desejo, né? Deixar esse desejo menor. Não vou nutrir esse desejo. Se esse desejo está de acordo com a lei, né? Não fazer os outros o que não desejo para mim. Se tudo isso estiver de acordo com a lei, ok. Desejo dias melhores. Ok, né? Não estou prejudicando meu semelhante, não estou me prejudicando, estou fazendo aos outros o que desejo para mim, dias melhores para todo mundo, não é só para mim. Esse desejo é um bom desejo. E como que eu controlo, então, isso? A melhor maneira de controlar meu pensamento é controlando esses desejos. Controle os seus desejos íntimos. Então, é vigilância diária. Mas eu estou falando do meu pensamento de hoje. Na sexta-feira, por exemplo, então nós temos assim altos e baixos, porque são ondas, né? Na sexta-feira, eu não tinha esse desejo. Na sexta-feira, eu estava com desejo, logo no início da sexta-feira, com baixas vibrações. Estava desanimada. E eu coloquei a palavra desesperançosa para mim, era o meu desejo. E aconteceram tantas coisas na sexta-feira que eu imediatamente modifiquei o meu pensamento, porque eu estou nessa vigilância, com tarefas que eu tinha que fazer, profissionais, mas tarefas profissionais que exigiram que eu mudasse o meu desejo. Né? Então, eu utilizei de coisas do dia a dia mesmo, e foi muito bom, foi riquíssimo, para que eu chegasse hoje e estar com um pensamento melhor. Então, olha, quais são a classificação dos pensamentos, né? Do menor de cima para baixo, né? Os glorificados, aqueles que é amor puro, paz, alegria, otimismo, né? Fé, esperança. Os raciocinados, que são do nosso dia a dia, né? Estou trabalhando, nosso progresso material, que faz parte, porque nós estamos encarnados. E o perigo são os pensamentos inferiores. Se eu estou gastando mais energia nesses tipos de pensamentos de ódio, de rancor, de inveja, de ironia, de raiva, cobiça, luxúria e todos os pensamentos inferiores que nós conhecemos. Eu tenho que gastar menos tempo com esses pensamentos inferiores e ficar entre os raciocinados e os glorificados. Durante o dia, nós estamos falando, gente. É durante o dia, porque a vigilância, ela se dá segundo a segundo. Então, tem hora que durante o meu dia, eu estou num pensamento glorificado. Né? Mas nós, no mundo de provas e expiações, nós não conseguimos 24 horas estarmos num pensamento glorificado, mesmo porque nós estamos encarnados. O que nós não podemos é ficar 24 horas fazendo ninho no nosso pensamento. Né? Ninho com o quê? Com os pensamentos inferiores. Né? Nós temos que modificar esses pensamentos. Então, reflita. Como têm sido os seus sentimentos? Primeiro, seus desejos, seus sentimentos, seus pensamentos, suas palavras e os seus atos. Todo instante eu tenho que ficar pensando isso, porque a minha vigilância tem que ser diária. Então, anotar todos os dias, isso é um exercício, né? Como estão os meus pensamentos, né? E eu vou estar falando um pouquinho mais desse vigiar e orar, né? É que a gente já está com a hora meio... Bom, o que a gente tem que entender? Que as relações entre os mundos visível e invisível são coletivas. Nós vivemos num mundo material, mas que tem a interferência do mundo espiritual. E nós interferimos também. Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são por eles assistidos. Por quê?
Porque se nós pudermos, nesse momento que nós estamos passando, o planeta Terra, estarmos em comunhão de pensamentos entre nós, né? Agora mesmo, daqui a pouco nós vamos ter uma comunhão de pensamentos, são as vibrações. Em pensamentos de luz, olha que bonito essa imagem, né? São espíritos encarnados e desencarnados numa comunhão de pensamentos, né? Na codificação espírita, estudando. Nós estamos fazendo isso agora. Então, com toda certeza, tem uma pleiade de espíritos no lar de cada um de nós, contando com essa comunhão de pensamentos. Porque, olha esse negrito que eu deixei. As relações entre os mundos visível e invisível não são mais individuais. Nós sabemos que são coletivas. E, por isso mesmo, mais poderosas em proveito das massas e dos indivíduos. Numa palavra, estabelecem a solidariedade, que é a base da fraternidade. Esta pandemia está nos ensinando isso. Tudo o que nós temos que fazer hoje é visando o coletivo, para aprendermos, estabelecermos essa solidariedade, porque a solidariedade é a base da fraternidade. Nós estamos sendo empurrados a entender que só através do coletivo que nós seremos solidários. Então, nada nesse mundo é por acaso, né? O planeta Terra necessitava desse momento. O planeta Terra, a humanidade, nós. Então, aí eu coloquei o título, vontade multiplicada pelo número de vontades idênticas. Isso aí é a interferência, né? A esse efeito da comunhão de pensamentos, junta-se um outro que é a sua consequência natural. O que importa, para a gente não perder de vista, é o poder que adquire o pensamento ou a vontade pelo conjunto de pensamentos ou vontades reunidos. Então, se nós estivermos com a mesma vontade, o mesmo pensamento firme no bem, sendo essa força ativa, essa força é multiplicada pelo número de vontades idênticas, assim como a força muscular é multiplicado pela força de braços. Eu adorei isso. Quando eu não consigo carregar algo, empurrar algo, pensa num carro que quebrou, né? 2, 3 empurram o carro. Né? Então, é uma força. E transformando em movimento. Se nós, pelo nosso pensamento, pela nossa comunhão de pensamentos, vamos colocar força nisso, ativa, nós vamos movimentar, né? Movimentar essas forças através de ondas pensamentos e ajudar. Ajudar quem? Ajudar os espíritos que estão desencarnando nesse momento, ajudar os espíritos que estão lá no mundo espiritual, acolhendo esses espíritos que estão desencarnando. Vamos ajudar espíritos que estão agora nos hospitais, necessitando de conforto. Nós, com a nossa comunhão de pensamentos, podemos fazer isso a todo momento. Não é só agora, porque nós estamos numa vibração. Agora, nós somos convidados, daqui a pouquinho a Luciana vai fazer a vibração, nós estaremos convidados. Mas a todo momento nós podemos fazer isso. Né? Porque Jesus falou, 1 ou 2 estiverem, né? Quando 2 estiverem em meu nome, ali estarei. Então, você e o seu mentor, se você estiver só, e ligar o seu pensamento ao seu mentor, vocês já estão em 2, mas eu digo que vocês estão em mais. Porque outros espíritos já estarão com você. E aí eleve o seu pensamento a todos esses espíritos que eu acabei de falar. Nos hospitais, os que estão desencarnando, pela sua família, por você, pelos seus entes queridos que partiram. Por todos eles estarão recebendo, porque é força ativa. Então, o que une os espíritas, né, em comunhão de pensamentos? Só a caridade, porque a caridade é a alma do espiritismo.
Então, enquanto você estiver num trabalho no bem, por isso que eu falei, se una no pensamento de todos os espíritas, não, de todos os espíritos, independente se é espírito ou não, mas agora nós estamos falando com os espíritas, todos os espíritos que estão elevando os pensamentos numa prece, vibrando pelos seus semelhantes, né? Então, é isso que Kardec fala na Revista Espírita. A caridade resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Razão por que se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Então, se eu me auto-intitulo espírita, eu tenho que estar fazendo bem. E aí, o bem sofrer e o mal sofrer. Sofrer é o que eu falei, gente. Essa pandemia está nos trazendo sofrimento. Viver as experiências que nos é oferecida é obrigatório, né? A vida nos oferece experiência, eu tenho que viver, né? Sofrer com elas ou desfrutá-las é opcional. Aí é uma escolha minha. Do que eu vou fazer dessa experiência? E aí eu gosto muito da Mafalda, né? Esse ano o criador da Mafalda desencarnou, né? Aí a Mafalda, vendo que o nosso planeta está doente, né? Adoentado. E o nosso mundo, e eu digo, o nosso mundo interior está adoentado. E aí ela fala assim, para o mundo, vou te dar pensamentos de vida, energia, sentimentos bons, amor, carinho, amizade. Mundo, agora vou te curar com meus pensamentos positivos. Fale isso para você, para o seu mundo interior. Agora eu quero te curar, né? Porque se curando o meu mundo interior, o planeta Terra se cura. E relembrando Chico, eu adoro usar exemplo de Chico, porque Chico, eu não tive o privilégio de conhecer Chico pessoalmente, enquanto encarnado na Terra, mas pessoas que do meu convívio, que chegaram a conhecer Chico, falava que Chico exalava perfume de flores, né? Por quê? Porque o pensamento de Chico era tão alinhado com as leis divinas, com o pensamento do Cristo, que ele estava alinhado com a natureza, né? Por isso que o pensamento dele exalava o perfume. Isso é muito emocionante, gente, porque o seu pensamento pode ter o perfume que vocês... O odor, não digo perfume, o odor que você escolher. Quando o meu pensamento é de um baixo teor, qual é o odor do meu pensamento? Não é verdade? Chico só tinha pensamento de luz. Então, ele perfumava o ambiente com os seus pensamentos. E para encerrar, né? Antes dessa frase, eu queria encerrar. Ai, Lu, eu sei que a gente está estourando, mas eu queria terminar com um texto. Claro, imagina. Posso, Lu? Eu sempre estouro, eu fico tranquilo. eu fico tão envolvida, eu estouro no tempo, mas enfim. É um texto da Conduta Espírita, de André Luiz, que diz assim, psicografado por Chico, que ele encaixa no momento que nós estamos vivendo. Perante a enfermidade. Sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar. Cada prova tem uma razão de ser. Com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la
com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia, segundo a confiança na lei divina. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusiva dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirma-se mentalmente em segurança acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. E aí eu termino com as últimas palavras aí. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, perante a enfermidade, convida Jesus. Vinde a mim, Jesus, porque eu estou cansado, porque Ele vai nos aliviar. Jesus nos dá o conforto na hora necessária, porque Ele nos inspira a fé e a aceitação. Então é isso por hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e vamos agora para as nossas vibrações, né, Lu? Eu vou só descompartilhar aqui. Então vamos lá. Deixa eu só descompartilhar, Lu. Tá. Espera aí. Pronto. Aí. Então, amigos, depois de ouvir essa palestra que tanta lição trouxe para nós, tantas reflexões, vamos fechar nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo. E nesse momento, a equipe espiritual amiga de luz está nos envolvendo com a divina luz. E vamos manter o nosso pensamento elevado para que possamos receber toda essa energia. Nós te pedimos, amado Pai, que esta luz que nos envolve também envolva todo o nosso lar, toda a nossa família, nossos entes queridos, que em comunhão dos nossos pensamentos, Pai, as melhores vibrações também cheguem a todos os nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, de tristeza, que eles possam sentir a Tua presença, a Tua força, e que possam, Pai, enfrentar as suas dificuldades. Também pedimos que ilumine a todos nós, todo este planeta Terra, que nos serve de abençoada escola e que está passando por um momento de transição, mas que vai passar. Que todos nós, Pai, vinculados a este planeta, possamos manter as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, sentimentos, emitindo essas boas vibrações a favor de todos nós. Que abençoe, Pai, os nossos governantes, os homens da ciência, que nós, Pai, possamos
ter a nossa consciência aberta para fazermos a nossa parte, tendo por base o Evangelho, o amor, o exemplo do nosso querido Mestre Jesus. Sabemos, Pai, que o Senhor nunca nos abandona, está conosco a todo momento, em cada dificuldade. E por isso, que possamos manter elevados os nossos pensamentos, vigiando e orando. E assim, que possamos nos transformar também, nos tornarmos espíritos melhores, usando o Evangelho de Jesus como cartilha. Que a tua divina luz, Pai, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, viu, Estamos Lu? revigorados. Eu que agradeço, imagina. Obrigada pela companhia, obrigada pelas vibrações, por estarem vibrando aí. Quero agradecer a todos e lembrando, nessa noite, então, que possamos fazer a nossa parte, né? Vamos estar em comunhão de pensamento por todos esses espíritos que necessitam, assim como nós também, vibremos por todos nós, por esse grupo, pelos espíritos que estão desencarnando, pelos espíritos que estão nos hospitais, pelos médicos, vamos vibrar, porque nós vamos estar juntos, tá? Como se fossem braços mesmo, né? Levando toda essa sintonia para o mundo espiritual, e os amigos espirituais vão aproveitar. Né? Então, vamos nos manter nessas mesmas vibrações que nós estamos agora. Não vamos perder essas vibrações. Né? Eles precisam da nossa ajuda, né, Kátia? A equipe espiritual, a nossa colaboração. A equipe espiritual conta com a nossa colaboração. Para Obrigada, passar viu, por gente? essa fase. Eu só peço um minutinho, Kátia, que tem uns recados da casa. O centro, por enquanto, né, está fechado, então não podemos receber a doação em alimentos para a entrega das cestas básicas, que temos famílias carentes assistidas pela casa. Aumentou, inclusive, o número, diante da dificuldade, inclusive econômica, né, que a pandemia causou também, está causando. Então, como no momento o centro está fechado, nós pedimos para quem puder colaborar, né, que possa contribuir em dinheiro, com doação em dinheiro, para que o centro possa comprar, então, os alimentos e fornecer para as famílias carentes. Quem puder, os dados da conta bancária do Centro Irmã Francisca estão em banners aqui no Facebook e também na página do YouTube. Então, peço só a gentileza de vocês darem uma olhadinha, né, para quem quiser contribuir, puder contribuir, e a gente agradece toda a contribuição. E também as nossas lives estão ocorrendo segunda-feira de palestra, tá? Segunda-feira, às 8 horas da noite, de quinta-feira, às 2 horas da tarde, sexta-feira, às 7 horas da noite e domingo, às 10 horas da manhã. Transmitida simultaneamente, como eu disse lá no comecinho, né? Aqui na página do Face e no canal do YouTube também do Centro Irmã Francisca. E os evangelhos, também a casa continua com o estudo do Evangelho e também é transmitido por lives, que ocorre toda terça, quarta, quinta e sábado, às 19 horas. Fica o convite a todos, o estudo que nos ajuda aí a manter os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações, que nos fortalecem, né, para que a gente possa contribuir da melhor forma possível. Mais algum recadinho, Kátia? Eu estou vendo aqui que o Hernani e seu Zé Carlos aí estão falando do YouTube. Eu não sei se eu é que tinha que ter... Eu acho que eu só coloquei no Face. Eu acho que eu que não sabia. Eu não tenho essa entrada no YouTube. Depois eu preciso falar com o Osmar. Então, acho que o erro foi meu.
né? Tá. Eu só fiz pelo Facebook. Pelo Face, né? Mas aí depois. Desculpa, acho que era eu mesma, né? Era eu mesma que tem que fazer, É né, Lu? você. Tá. Isso. A hora de Então, entrar no programa, você tem que selecionar o Face e o YouTube. entendi. Seu Zé Carlos, seu Hernani, desculpa. Da próxima, eu tenho certeza que eu vou lembrar disso daí. É, estamos Mas foi aprendendo, bom né? lembrar. Estamos aprendendo aí. Muito Ai, obrigada, obrigada viu, pela Lu? presença de todos, Beijo, pelo carinho. Fiquem com Deus. beijo a Ótima semana para todos. vocês. É, Dani, a árvore da vida, a Dani está falando. É uma árvore da vida que eu tenho aqui. Obrigada, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fica com Obrigada. Deus, Abraço Lu. a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.